seguinte, a galera de casa me cobra bastante para sempre estar trazendo informações sobre a base do Cruzeiro. E eu vou falar para vocês, tá difícil de acompanhar. Os jogos, por exemplo, muitos nem sequer têm transmissões. As notícias, então, cara, é muito difícil de buscar informações. Agora eu vou trazer uma informação para vocês, é de que o Cruzeiro acaba de fechar a contratação de um lateral esquerdo para as categorias de base. Uma informação que foi divulgada pelo pessoal do Crias da Toca, que sempre traz uma excelente cobertura da base celeste. Eu estou falando do lateral esquerdo Tarcísio Lopes, jogador de 18 anos de idade, que vem para reforçar o Cruzeiro na temporada de 2022. Para também reforçar o elenco sub-20 do Cruzeiro, que precisava de um reforço nesta posição. Para quem não acompanha a base do Cruzeiro não vai entender muito bem, mas o Cruzeiro tem o Kaique Bruno, que é um excelente lateral esquerdo, titular absoluto da posição. Porém, nós não temos, podemos dizer assim, um reserva à altura do próprio Kaique Bruno. Nós não sabemos se ele realmente vai conseguir manter a titularidade se tiver uma concorrência maior nesta posição. Eu particularmente acredito que sim, ele vai manter a titularidade, até porque tem muito potencial. Agora, o novo reforço do Cruzeiro, o Tarcísio Lopes, vem para tentar roubar a titularidade do Kaique. É um jogador interessante, parece ser interessante. Tem passagem pelo Mirassol, tem passagem também pelo Capivariano, onde por lá ele já chegou a fazer até 9 jogos pelo time principal, e não de categoria de base, estou falando do time principal. É um novo reforço do Cruzeiro, que ele seja bem-vindo na Toca da Raposa e que ele ajude demais o Cruzeiro, até porque nós precisamos de reforços para o sub-20, precisamos encorpar o mais rápido possível o nosso elenco para o restante da temporada. O Cruzeiro teve um desmanche muito grande neste ano e ainda assim está se recuperando das grandes saídas que teve ao longo do ano. Algumas semanas atrás a gente começou a acompanhar a situação do lateral esquerdo Matheus Pereira, jogador que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e que agora está indo para o futebol português. O jogador já começou a se despedir dos seus companheiros do Guarani. A sua saída parece não ter mais volta e foi confirmada por todos os jornalistas, tanto do Globoesporte.com, Samuel Venâncio, também a galera da Rádio Tatiaia confirmou a mesma informação, de que Matheus Pereira vai deixar o Guarani para vestir a camisa do Vizela de Portugal. O Cruzeiro vai ficar com um percentual para futura venda. O acordo do lateral com a equipe portuguesa deve ser por 3 anos. É a informação que está sendo falada nos bastidores, já falei em diversas ocasiões. Não me agrada a saída do Matheus Pereira de forma gratuita, mas também não posso deixar de mostrar os dois lados da moeda. O Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem. Se o Matheus Pereira der uma birra por aí e quiser rescindir o seu contrato com o Cruzeiro, a gente fica sem nada. Isso mesmo, a gente pode, por exemplo, perder o Matheus Pereira no meio do ano que vem de forma totalmente gratuita. Mesmo que eu acredito que isso não aconteceria, porque o jogador já demonstrou em diversas circunstâncias que gostaria de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, mas parece que não vai ser neste momento. O jogador se acerta para ir ao futebol português. A gente deseja toda a sorte do mundo para o Matheus Pereira, que ele possa realmente render muito bem dentro de campo, porque se ele render bem, o Cruzeiro pode ter um retorno financeiro com ele. E agora, sobre a porcentagem que é colocada para o Cruzeiro, não foi divulgada. O contrato dele vai ser rescindido, o Cruzeiro vai manter uma porcentagem, porém, nenhuma das informações confirma qual vai ser a porcentagem que o Cruzeiro terá direito do jogador. Se é 10, 20, 30, 40%, não sabemos. Isso aí só o tempo nos dirá, só o tempo trará para nós essa informação. A galera do Super Esportes de Minas Gerais ressaltou uma pesquisa que saiu recentemente pelo pessoal do O Globo, onde coloca o Cruzeiro como a maior torcida de Minas Gerais. Uma coisa que toda a nação celeste sabia, que toda a torcida atleticana também sabia, mas eles nunca vão admitir. Olha só, o Cruzeiro tem maior torcida que Atlético, diz pesquisa do O Globo/IPEC. Raposa tem 3,1% dos torcedores do Brasil, enquanto o Atlético aparece com 2,1%. Isso aí é um ranking, né, que acontece todo ano, todo mês tem uma pesquisa diferente. Eu vou falar para vocês, já vi umas 10, 15 pesquisas, em apenas uma eu vi que o Atlético Mineiro tinha maior torcida do que o Cruzeiro. Aí fica a critério de vocês, acreditar nas 14 pesquisas que saíram ou apenas em uma que colocou a favor do time rival. Todo mundo sabe que em Minas Gerais a maior torcida é do Cruzeiro. E a gente tem orgulho de falar sobre isso. É um sentimento que bate no nosso coração, que a gente sabe que nós somos os principais representantes de Minas Gerais. Por exemplo, na história toda do Cruzeiro sempre foi assim. Agora o Atlético começou a ter um pouco mais de destaque, mas se você for pegar a história toda do Cruzeiro, nós sempre tivemos mais destaques nacionalmente e internacionalmente. O Cruzeiro representa demais e tem a maior torcida do estado.
Esta tarde, o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Pablo Siles, jogador que vem por empréstimo do Atlético Paranaense sem o seu passe fixado. Isso mesmo, vamos lembrar de novo a vocês. O jogador não tem o seu passe fixado. Se o Cruzeiro quiser continuar com ele, vai ter que negociar com o Atlético Paranaense após o final do empréstimo. Mas isso aí é uma coisa para o futuro. Pablo Siles foi anunciado, uma contratação pedida pela nossa diretoria, aprovada pelo próprio Paulo Pezzolano, e a gente falou antes, né? Eu preferiria dar oportunidade para a garotada da base. Mas se o nosso treinador, se a nossa comissão técnica, se o nosso analista de mercado da bola do Cruzeiro aprovou a contratação do Pablo Siles, quem sou eu para falar ao contrário? Eu confio no trabalho dos profissionais que hoje estão na Toca da Raposa, que buscaram reforços pontuais para este Campeonato Brasileiro Série B. Tomara realmente que o Pablo Siles tenha grande utilidade na Toca da Raposa durante o ano. Boa sorte para ele e que faça, muitas alegrias para a nação celeste. Gente, família, quem é que se lembra do atacante Thiago, jogador que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, que hoje está no futebol da Bulgária? Olha só, uma notícia muito boa para quem torce para o futuro do cria da Toca da Raposa. Eu estou falando isso porque o Thiago entrou no final da partida e conseguiu fazer o seu primeiro gol atuando, sabe por onde? Na Champions Cup. Isso mesmo, principal campeonato do mundo. Ele conseguiu balançar as redes pela primeira vez atuando na Champions. Pelo time da Bulgária, ele já tinha balançado as redes antes, não é o primeiro gol dele, tá tentando buscar espaço, ele entrou no final do jogo e quando recebeu a oportunidade, ele mandou pro fundo da rede. Eu fico muito feliz, porque eu torço demais pelo Thiago. Quando surgiu a informação de que ele estava saindo, eu fiquei muito chateado, não gostei da saída do Thiago, mas torço demais para que no futuro ele vingue, que ele tenha sucesso. Até porque quando ele esteve aqui na Toca da Raposa, ele mostrou muito profissionalismo conosco. Então por isso continua a nossa torcida para que o Thiago tenha bons resultados em sua carreira.